Olá, o meu nome é Kelly Morales e hoje, conforme eu prometi para vocês no último vídeo, que eu falaria sobre o açúcar, que foi um dos elementos que me foi tirado da dieta e que me fez vencer a endometriose. Então nós vamos falar sobre ele. Se você ainda não assistiu os meus vídeos anteriores, busque lá, assista, onde eu falo de como eu venci a endometriose e como eu cheguei ao diagnóstico da endometriose. Os vídeos, busque por vencendo a endometriose sem cirurgia e sem medicação e o alimento que venceu a endometriose. E hoje nós vamos falar sobre o açúcar. O açúcar que é o tão vilão da nossa alimentação, que está presente em tantos produtos alimentícios que nós ingerimos diariamente ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente nem acha que tem açúcar, mas ele está ali embutido com nomes diferentes. Então hoje nós vamos falar do açúcar, que para mim foi o item mais difícil de excluir da dieta. Então nós vamos falar sobre ele. O açúcar, ele está presente no nosso dia a dia, como eu falei, né? A partir do momento que a gente nasce, na verdade, porque o leite materno, ele é adocicado, então a gente já acostuma o nosso paladar ao que é adocicado e a gente já começa a associar a tudo que é bom ao açúcar, né? Então nós começamos a criar este hábito de ingerir o açúcar. E nós sabemos que o açúcar, ele causa muitos malefícios à saúde. Dentre eles, o vício, ele estimula áreas cerebrais de vício. Ele estimula a produção de dopamina, né, que é um neurotransmissor totalmente associado ao prazer. Por isso, muitas pessoas descontam na alimentação, né, ou buscam na alimentação o prazer. Se está triste, come. Se está alegre, come. Então, ele está totalmente associado a esta busca por prazer. Então, a gente já sabe que é por conta que ele libera a dopamina, né? Esse neurotransmissor que está associado com o bom humor, com o prazer. Então, é um dos malefícios do açúcar. Além de que a gente sabe que causa cáries, causa obesidade, causa problemas imunológicos, déficits no sistema imunológico. Muitos estudos já mostraram que ele é um dos causadores de vários tipos de câncer. Então o açúcar prejudica a nossa saúde, ele é altamente inflamatório, né? Então a gente tem que saber que é um dos elementos que nós temos que tirar do nosso corpo, principalmente quando o nosso corpo está inflamado. E até você, simplesmente você que só quer emagrecer, tire este elemento da sua dieta. Você vai ver que seu corpo vai se desintoxicar. Né? Então nós vamos falar de como ele aparece. O açúcar, muitas vezes, ele está num produto alimentício que você come e acha que não tem açúcar. Então ele existe em vários nomes que ele aparece lá nos ingredientes, que é uma coisa que nós temos que aprender a verificar quando a gente compra um produto. A gente tem que procurar a ler embalagens, né, a ler os ingredientes. A primeira coisa, os ingredientes estão em ordem decrescente, ou seja, aquele ingrediente que aparece em primeiro lugar no produto é o ingrediente que tem maior quantidade naquele alimento que você vai ingerir. Então, cuidado, se o primeiro ingrediente for açúcar, quer dizer que este produto tem em maior quantidade o açúcar. Então, já tira ele da sua lista de compras. Procure começar a avaliar estes ingredientes para que você comece a tirar da sua compra índices que são altamente prejudiciais à tua saúde. Então, quais são os nomes que a gente tem do açúcar? Quais são os nomes que a gente vê aí por aí do açúcar nos ingredientes das embalagens? Sacarose, frutose, maltodestrose, glicose, glucose, maltodestrina, tudo isso é açúcar. Açúcar invertido, os xaropes, tá? Todos os nomes de xaropes é açúcar, tá? Então evite esses alimentos que tenham estes ingredientes. Todos fazem muito mal à saúde, inclusive a frutose. A frutose, a princípio, nós pensamos muitas vezes que é da fruta. Não se engane, a frutose é derivada do xarope do milho. É altamente maléfico para o nosso corpo, tá? Porque ele é consumido pelo fígado, metabolizado pelo fígado, e quando ele é saturado, ou seja, quando ele está em excesso,
o fígado acumula ele em forma de gordura, ou seja, aquela conhecida gordura do fígado que a gente escuta falar também é causada pelos carboidratos e por este tipo de açúcar, os xaropes. Então, cuidado, não consuma este tipo de produto alimentício. Então, você já sabe como ele se apresenta, né? E também que no mercado existem inúmeros tipos de adoçante. Não quer dizer que porque você tirou o açúcar que você precisa ficar sem ele, sem o paladar doce na sua vida, né? Porque muitas vezes fala, não, essa dieta é muito restrita, essa dieta é muito rígida, eu não consigo ficar sem doce. Você não precisa ficar sem o paladar doce, mas nós temos alternativas saudáveis para que você possa substituir este paladar que é tão agradável pra gente, né? Que para muitas pessoas alegra a vida, como eu disse, porque tem relação com o humor, né? Então nós vamos falar sobre os adoçantes. Existem muitos adoçantes no mercado e muitas vezes quando eu falo para as pessoas que eu substituir e que eu não posso comer nenhum tipo de açúcar e que eu substituo por adoçantes, mas porém eu substitui por adoçantes naturais. Eu não uso nada que é adoçante artificial, porque tem estudos também que mostram que os adoçantes artificiais causam muito malefício à saúde e muitas vezes até mais do que o próprio açúcar. Então, devemos abolir totalmente o uso de adoçantes artificiais. Quem são os adoçantes artificiais? Aspartame, sacarina, ciclamato, né? Todos esses adoçantes artificiais que a gente vê no mercado com mais facilidade. Então, nós devemos diminuir ou excluir completamente da nossa dieta esse tipo de adoçante. E existem os adoçantes naturais. Quem são os adoçantes naturais? Os adoçantes naturais são os adoçantes que provém de plantas ou de alcoóis de açúcar, né, que são adoçantes que não trazem malefícios à nossa saúde e que alguns podem trazer até benefícios à nossa saúde. Vamos começar falando do stevia. O stevia é um adoçante retirado de planta, de uma planta da África. É um adoçante que não tem calorias, 0 calorias, portanto os diabéticos também podem consumir, portanto aqueles que também estão pensando na dieta como diminuição de peso também podem consumir. É um adoçante que causa até benefícios para a saúde. Existem estudos que dizem que ele ajuda a diminuir pressão arterial, ajuda as pessoas que têm problemas com pressão alta, ele ajuda a diminuir cáries, porque ele não altera o pH da nossa saliva, então ele ajuda a diminuir as cáries. Então é um adoçante que, ao invés de fazer um malefício à sua saúde, ele pode fazer até um benefício. Porém, é um adoçante que, na minha opinião, eu não gosto do sabor, porque ele tem aquele retrogosto amargo, né, que a gente fala. O stevia tem um retrogosto amargo. Algumas marcas menos, porque uma parte da planta não tem esse retrogosto. Então, algumas marcas que fabricam com esta parte da folha da stevia não tem o retrogosto. Então, existe uma marca que não tem esse retrogosto a stevia. Existe também os alcoóis de açúcar, né? Que são xilitol, eritritol, maltritol. Esses são os alcoóis de açúcar. São os adoçantes naturais, então, que não causam malefício para a sua saúde e não causam nenhum dos malefícios, nem do açúcar e nem dos álcools, né? Nem do álcool. Que quando a gente fala que é alcoóis de açúcar, dá a impressão que ele causa algum malefício de um dos dois, mas não tem nenhum efeito de nenhum dos dois. E que também adoçam e são benéficos para a saúde. O meu preferido é o eritritol, tá? O que eu mais utilizo é o eritritol. O eritritol não tem calorias, tem 0 calorias e não tem retrogosto, tá? Não deixa gosto amargo nas coisas. Então você pode adoçar, pode ir no forno, pode aquecer, tá? Que ele não perde o potencial adoçante. Ele tem o mesmo potencial adoçante do açúcar, porém 0 calorias. O xilitol é um adoçante que, pelos estudos, tem até benefícios para a flora intestinal. É um adoçante que tem alguns benefícios para a nossa saúde no geral.
é um adoçante que tem calorias, tem um índice glicêmico de 7, bem menor do que o açúcar. Saudável, é um adoçante saudável, também não tem retrogosto, tá? É um adoçante que tem bastante benefícios à saúde. Então, esses 3 adoçantes são os adoçantes que mais se vêem no mercado, os adoçantes falados naturais. Então, esses são os adoçantes que eu posso consumir. Muitas pessoas me falam a respeito do mel. O mel é algo saudável, só que nós não podemos esquecer que ele tem um índice glicêmico alto. Então, se você está pensando em tirar da sua dieta o açúcar, em tirar da sua dieta o vício pela coisa adocicada, se você tem uma dieta balanceada no doce, uma dieta saudável já, você pode substituir esporadicamente pelo mel tranquilamente. Tudo nós devemos consumir com moderação, inclusive esses adoçantes naturais, como estévia, como o eritritol, o xilitol, o maltitol, todos esses eu tenho que consumir com moderação. Eu não posso consumir em excesso, nada, porque tudo em excesso faz mal. Então, nós temos que consumir com moderação esse também. E o mel, se você já tem uma dieta moderada e que você consome com muito pouco, você pode usar o mel. Porém, o mel tem que ser cru e puro. O mel não pode ser aquecido. A medicina ayurvédica chega a dizer que o mel aquecido, ele passa de um néctar, de uma coisa tão saudável, que a gente sabe que todo mundo usa tanto para tosse, que já foi comprovado até que às vezes é melhor do que muitos xaropes, passa de um néctar para um veneno. Então eles falam que o mel não pode ser aquecido a mais de 45 graus. Então não use mel em alimentos aquecidos. Use em alimentos frios, tá? E se você usar com muita moderação também não tem problema. Mas o mel não pode ser usado por diabéticos, como eu falei, ok? E o açúcar do coco, né? Muitas pessoas substituem por açúcar do coco. Açúcar do coco é açúcar também. Só que qual é a diferença? Ele tem um índice glicêmico menor, ele é absorvido pelo nosso corpo muito mais lentamente, isso é o índice glicêmico menor, o alimento que faz com que o nosso corpo absorva muito mais lentamente a glicose dele, né? Então o açúcar de coco ele tem menos índice glicêmico, porém é açúcar também, então tem que ser consumido com moderação. Açúcar demerara, açúcar mascavo, esses são açúcares. Tá? Não podemos esquecer, faz mal tanto quanto o açúcar refinado. A diferença do açúcar mascavo e do demerara é que eles têm minerais ainda. Então eles têm algum nutriente, enquanto que o açúcar refinado, ele é uma caloria vazia, ele não tem nenhum nutriente. O açúcar branco, que é o nosso açúcar de cozinha, ele não tem nenhum nutriente. Então nós devemos evitar totalmente o consumo dele. E desses outros açúcares também. Se eu quero emagrecer ou se eu quero desinflamar o meu corpo, eu tenho que totalmente abolir esses alimentos da minha dieta também, tá? Então hoje eu vim falar exatamente desses. Do eritritol, do xilitol, que são os que eu substituo. E como eu falei no outro vídeo para vocês, eu muitas vezes adoço um bolo, por exemplo, com tâmara. Tá? Ao invés de colocar algum dos adoçantes, eu coloco tâmara, que adoça perfeitamente um bolo e fica muito saboroso. E até para montar aquela vontadezinha de comer doce, se você comer uma tâmara, você elimina essa vontade de comer doce, que a gente muitas vezes tem, né? Ou a gente vai numa festa, a gente vê algo e fica com vontade de comer, como uma tâmara. Hoje eu vim mostrar para vocês algo que eu fiz, que é um mousse de chocolate adoçado com eritritol, muito gostoso. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, se eu consigo mostrar o mousse, a consistência do mousse, ó, tá? Um mousse de chocolate, tá? Adoçado, uma delícia. Ele fica mais ou menos com sabor e aspecto do Danette, do Chandelle, tá? Mais precisamente. Esse mousse tem uma forma muito fácil de fazer e é substituído o açúcar pelo eritritol. Eu adocei esse com eritritol. Você também pode adoçar com mel. O anterior que eu fiz, eu adocei com mel. Ele fica um pouco mais fino e mais cremoso, tá? O adoçado com mel.
Como agora a minha dieta já faço um ano e meio que eu faço essa dieta, de vez em quando eu utilizo o mel, tá? Cru, como eu falei pra vocês. Então, como é feita essa receita? Eu vou passar a receita pra vocês e depois eu deixo aqui embaixo do vídeo pra vocês verem. Essa receita vai 1 xícara de inhame cozido, que você pode substituir por batata doce. Eu preferi o inhame porque ele tem um sabor mais neutro. 1 xícara de inhame, 3 colheres de chocolate em pó, cacau a 100% de preferência, nada de achocolatado, porque o achocolatado é cheio de açúcar. Então eu coloquei 3 colheres de cacau em pó 100%, 3 colheres de mel, se for o mel, e o xilitol, você pode colocar umas 5 colheres. Se você achar que ficou pouco doce, você pode adicionar depois, tá? Esta é a receita deste mousse de chocolate. Você vai bater tudo no liquidificador e também você vai acrescentar 2 colheres de pasta de amendoim ou de pasta de amêndoas. Eu coloquei pasta de amêndoas que eu mesma fiz em casa, tá? Depois eu falo a receita para vocês também da pasta de amêndoas. Você pode comprar a pasta de amêndoas industrializada? Pode, desde que você olhe nos ingredientes que não tenha açúcar. Não use nenhum açúcar, tá? E evite alimentos que tenham conservantes, corantes. Evitem alimentos que tenham isso nos ingredientes. Isso também é altamente tóxico para o nosso corpo. Corante, conservante, adstringentes, tá? Procure evitar este tipo de produto alimentício. Então, como eu falei para vocês, procuram começar a ler os ingredientes que existem naquilo que você consome. Tem muita coisa boa no mercado hoje em dia, com ingredientes saudáveis. Então, cuidado com aquilo que você compra como saudável. Muitas vezes você pode estar consumindo alimentos ditos saudáveis, os fits da vida, as bolachinhas fits, as barrinhas de cereais, cheias de açúcar, e você consome no seu lanchinho, na sua dieta, como se aquilo fosse algo saudável, não sendo saudável. Então, cuidado, avalie melhor os ingredientes daquilo que você está consumindo. Como eu falei, voltando para os ingredientes do mousse de chocolate, então nada mais é que 1 xícara de inhame cozido, 2 a 3 colheres de cacau em pó 100%, de preferência os não alcalinos. Se você não tiver, pode ser o alcalino mesmo. Os alcalinos perdem propriedade do chocolate, que é do cacau, que é um alimento altamente antioxidante, altamente saudável para o nosso corpo. As 2 colheres de pasta ou de amendoim ou de amêndoas, e você vai bater tudo no liquidificador com meia xícara de leite vegetal. Então você vai utilizar meia xícara de leite vegetal. Eu não bato tudo junto. Então eu ponho um pouquinho do leite vegetal e começo a bater. Quando eu vejo que o liquidificador ficou com mais dificuldade para bater, eu vou acrescentando o líquido até deixar tudo batidinho, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo a receitinha, bate tudo no liquidificador, coloca nos potinhos que você quer, vai pro refrigerador, vai pra geladeira, você come. É uma delícia esse mousse, ninguém vai falar pra você que é saudável, que não tem açúcar. Este que eu mostrei pra vocês hoje é feito com eritritol, tá? Então façam ele, vocês vão gostar muito. E no próximo vídeo eu vou mostrar alguns alimentos que eu substituo, alguns suplementos que eu uso, alguns barrinhas de proteínas que eu consumo, as marcas, quais eu gosto. Eu vou falar para vocês e vou dar dica de substituição para você também, que tem dificuldade de eliminar o açúcar. Você vai ver que é mais fácil do que você pensa. Tem muita coisa boa no mercado e muita receita legal para fazer na cozinha. Até o próximo vídeo.